lembrete para dar para os irmãos aqui, que é a nossa festa do 12 de outubro, que é a festa das crianças, né? Que é o nosso 12 de outubro, e a gente está mobilizando já os irmãos que querem ajudar, querem somar com a gente, né? Nós já temos a lista aqui das empresas que sempre nos ajudam, e vai ser muito bom esse ano, vai ser melhor que o ano passado, vamos alcançar mais pessoas ainda, e vai ser muito bom. Você não rodou nada não, né? De imagens, nada da nossa festa? Não? Falou bastante da festa? Então a gente vai pegar firme no segundo culto. Aqui tem uma turma boa, que já está somando junto conosco. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia conosco, lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40. A gente vai ler um pouquinho do que Deus tem para nós nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Mateus capítulo 22, no versículo 34 ao 40. Nós estamos... Tem as duas versões aqui para te comparar. E diz o seguinte, versículo 34: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o examinar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento que está na lei? E Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Eu vou ler aqui também na outra versão, que diz o seguinte: os fariseus, ouvindo o que lhe fizeram emudecer os saduceus, reuniram no mesmo lugar, e um deles disse, que era doutor da lei, e interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Amém? Então ele fala o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, sendo este o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E desses dois mandamentos depende toda a lei e depende os profetas. Amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos com muita fé, com muita gratidão a Deus pelo que Ele tem sido, pelo que Ele é, pelo que Ele será em nossas vidas. Fala comigo assim: Senhor Jesus, nessa tarde, o meu coração venha ser uma terra boa, uma terra pronta para receber a semente da Tua palavra, e que esta semente venha germinar, nascer, crescer e gerar fruto do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém? Então diga amém bem forte. Vamos lá, amém? Deus é maravilhoso. Se nós entendemos o que essa semente traz para nós hoje, você que está anotando, você vai entender também qual é realmente a nossa melhor opção. Vamos fazer uma troca aqui. Obrigado, Deus abençoe. Você vai perceber qual é a nossa melhor opção, porque dentro dessa palavra eu tenho uma reflexão da palavra de Deus para nós hoje. E ela fala o seguinte: depois do meu próximo, depois de Deus, o meu próximo é a primeira opção. Então fala comigo: depois de Deus. Não, irmão, fala mais forte. Vamos lá. Depois de Deus, o meu próximo é a primeira opção. Mas que coisa interessante. Por que depois de Deus o meu próximo é a primeira opção?
A própria narrativa de Jesus aqui está dizendo. O que Jesus fala? Ele fala assim: Senhor, qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Aí Jesus olha e fala: olha, você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é o quê? Amar o próximo como a si mesmo. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que depois de Deus, a nossa segunda opção de amar é o próximo. Por mais que tem todas as outras narrativas, né, que ele fala lá, se você pegar desde o versículo 2, talvez do versículo 1 a seguir, né, ele fala sobre os fariseus, ele fala dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ele fala sobre a narrativa também ali, no comecinho ali, sobre a importância de quem é de Deus, sobre a palavra de Deus. Ele vai pegando tudo isso, e eles vão tentando confrontar Cristo. Mas quando eles fecham, qual o grande mandamento? Jesus pega e fala para eles assim: olha, o grande mandamento, primeiro você vai amar a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a ti mesmo. Ele coloca realmente o próximo em primeiro lugar, depois de Deus. Então, depois de Deus, o meu próximo é a primeira opção. Dentro desse contexto, traz para nós uma regra da vida cristã, uma regra do verdadeiro cristianismo, uma regra da essência de Deus, da essência de Cristo na nossa vida. Por que muita gente, vou falar a verdade para você, sabe por que muita gente vem para a igreja desanimado, vem para a igreja triste, vem para a igreja, um português mais antigo, vem para a igreja moribundo, né? Vem para a igreja com aquela cara de mendigo espiritual, já preguei sobre isso, né? Vem para a igreja triste, sabe por quê? Porque muitas vezes ele está se colocando acima do seu próximo, ele não consegue enxergar o outro, ele só enxerga ele. E quando a gente só enxerga a gente mesmo, com nossos problemas, com nossas mazelas, com nossas lutas, com os nossos medos, gente, a dificuldade que a gente tem, o desânimo, bate na nossa porta de uma maneira a nos derrubar, de uma maneira a nos derrubar, de uma maneira a nos entristecer, de uma maneira ao ponto da gente questionar se vale a pena vir para a igreja. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso foco, primeiro Deus, segundo o próximo, e o terceiro eu. E quando a gente não aprende na nossa mente a regular isso, né? E eu falo também que não é só um controle mental, tem que haver uma unção do Espírito, tem que haver um mover do Espírito. Para esse mover acontecer, tem que haver uma abertura. Se eu não abro meu coração para o Espírito Santo, se eu não abro meu coração para amar, se eu não abro meu coração para aquilo que Deus quer na minha vida, e para que Deus fale comigo, eu não vou conseguir entender isso. Mas aí, pastor, como é que a gente traz isso dentro do propósito, para me entender que depois o meu próximo, depois de Deus, o meu próximo é pela opção? Porque existem 3 divisões, eu vou falar 3 divisões para você, que Jesus estava falando sobre esse texto. Ele dividiu esse texto em 3 etapas. Qual a primeira etapa? Jesus define essas 3 etapas de valorização da comunhão com Deus. Primeira etapa que você está anotando é o seguinte: a primeira etapa é a etapa espiritual. Por que a etapa espiritual? Porque Jesus fala assim: olha, amarás ao seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o seu entendimento. Então, primeira etapa está aqui: eu tenho que ter realmente uma comunhão íntima com Deus, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu tenho que ter isso, eu tenho que ter uma experiência pessoal com Deus, eu tenho que ter uma experiência íntima com Deus, eu tenho que viver o coração de Deus, a intimidade com Deus, que quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente faz aquilo que Deus quer. Quanto mais a gente se distancia de Deus, mais a gente faz aquilo que nós queremos. Quanto mais você se aproxima, quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, quanto mais você consagra, quanto mais você separa tempo para receber de Deus na sua vida durante a semana, você vai ter mais de Deus. Quem tem mais de Deus, pensa como Deus, sonha como Deus, sente como Deus. Qual é o grande amor de Deus? Qual é o grande âmago de Deus? Quando Deus falou, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em favor de todos. Olha só, olha Deus aí, ó. Deus não pensando no Filho, Deus pensando em nós. Então, a primeira etapa é a etapa espiritual. Tem que ter uma etapa espiritual. Essa parte é a valorização. Você tem que valorizar essa experiência pessoal com Deus. Por isso que ele fala assim, ó, olha o que ele fala, coloque Deus em primeiro lugar. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Ame a Deus, busque a Deus.
Não tem como alguém que ama a Deus e que busca a Deus verdadeiramente não ter uma experiência com Ele. Não é verdade. Agora, quanto mais você se distanciar de Deus, quanto mais você se... Quer ver uma coisa séria, irmãos? A pessoa vai se distanciando dos cultos, se distanciando da célula, se distanciando da igreja, e se ele não tiver uma disciplina em casa, de madrugada, existem irmãos que eu conheço que muitas vezes não conseguem ser regulares nas programações da igreja, mas o Espírito Santo, 4 da manhã já acorda, já está orando, já está buscando. Se não houver essa regularidade de busca, de manutenção espiritual, não há como a presença de Deus permanecer. Então isso é muito importante. Então eu tenho que definir isso, valorizando a minha experiência pessoal com Deus, é espiritual. Mas aí quando ele fala o seguinte, ame a Deus sobre todas as coisas, está falando da parte espiritual. Mas ele fala a segunda parte, ele fala o seguinte, ame ao próximo como a si mesmo. Quando ele fala isso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele já parte por uma posição social. Nós nascemos para viver em sociedade, nós nascemos para viver em grupo. Não tem como você ganhar almas para Cristo, não tem como você ser tocado pelo próximo, se você não se aproximar de ninguém. Quanto mais você se isola na sua casa, quanto mais você se isola das pessoas, como que você vai evangelizar pessoas, ou como você vai refletir o amor de Deus para as pessoas, se você fica trancado dentro de casa o dia todo, não quer sair, trancado dentro do quarto, não quer sair, não quer falar com ninguém, não quer conversar com ninguém, tem uma festa da família você não quer ir, tem um velório você não quer ir, tem um batizado você não quer ir, né? Tem um culto você não quer ir, tem um pregador de fora você não quer ir, né? Tem uma reunião de fora, tipo assim, tem gente que começa nessa parte. Já estão pessoas que ficam trancadas dentro de casa dia e noite, noite e dia. Não consegue mais sair de casa, não consegue estar em sociedade, não consegue conversar com ninguém. O que Jesus falou ali? Olha, para mim amar o próximo, eu posso... gente, é muito mais fácil você amar o próximo distante dele. Eu quero ver você amar o próximo dele. Entendendo? É fácil amar o próximo que está sempre distante, né? O ruim, o grande desafio é quando o próximo está bem mais próximo do que a gente pensa, né? Alguém fala assim, eu gosto muito, quero bem da minha sogra, muito bem, né? Bem longe de mim, minha sogra me dá muito bem, que ela mora longe. Eu não tenho problema, minha sogra, a gente mora junto, né? Então não tem problema nenhum, né? né? E aí eu vou confessar uma coisa, tá, Lourdes? Quando o pessoal fala assim, mas sua sogra, o seu sogro, sua sogra está morando com você? Meu Deus do céu! Eu falei, rapaz, é a coisa mais maravilhosa do mundo, vocês não têm noção como é uma benção a minha sogra morar junto comigo, meu sogro morar junto comigo. O meu maior prazer é levantar cedo e daqui a pouco encontrar eles lá, tomar um cafezinho junto, entendendo? Tenho o maior prazer disso, porque é interessante você amar o seu próximo quando ele está próximo. Amar alguém que está distante é fácil. Você pode observar, tem irmãos que se amam, já viu isso aí? Irmãos que se amam, e estamos falando todo dia, mas basta eles ficar juntos numa festa de final de ano que eles brigam entre eles. Chega junto, se passa de 4 dias, 5 dias, assim a sua família não é assim, né? Eu acho que você vê que ninguém tem a família assim. Mas chega todo mundo, é aquela festa, não pode passar de 3 dias. Se passar de 3 dias, já está todo mundo se arrebentando, pegando faca, outro ameaçando outro de morte, o outro contando os podres do passado, o outro jogando na cara, entendeu? Ora, né? Entendeu? Então é fácil amar o próximo quando ele está distante. O negócio é amar o próximo quando ele está próximo. Por isso que Jesus está falando aqui, traz a importância de viver em sociedade. É igreja, igreja é isso, irmãos. Igreja é gente. Igreja hoje, irmão, aconteceu isso, não deu certo. Escola, né? Quem trabalha em escola sabe. Quem trabalha com aluno, quem trabalha com empresa que tem muita gente, né? Então, viver em sociedade. Então, a experiência espiritual ela é importante, mas nós não podemos nos desligar das pessoas. Tem gente que fala assim, olha, eu sou crente, glória a Deus, mas ele entra na igreja, ele não conversa com ninguém, não tem contato com ninguém, e não abre para ninguém, né, uma porta de abertura para ninguém, e ele vai embora. Tudo bem, mas até um nível, ele só chegou num nível, ele não conseguiu chegar, quebrar essa outra barreira, essa barreira de viver em sociedade. Muitas vezes a oportunidade que Deus vai trazer
para entender que o espiritual é em cima e o social é intermediário. Agora tem a última importante, que é o pessoal. Pastor, o que é o pessoal? Quando Jesus fala assim, olha, ele fala o seguinte, claramente o seguinte: ama o Senhor teu Deus, ame o seu próximo. Aí no final ele fala assim: desses 2 mandamentos depende a lei e os profetas. Quando ele fala isso, ele fala o quê? De exemplo. Ele exemplifica isso. Eu só posso seguir esses 2 mandamentos se eu tenho um exemplo no último ponto. E esse exemplo que traz exemplo é assim, o quê? É o pessoal, é a consequência de tudo isso. Eu vou ter a consequência de amar a Deus sobre todas as coisas, e depois a consequência de amar as pessoas. Eu vou ser mais feliz. Eu vou ser mais feliz quando eu amo as pessoas. Não porque eu amo a pessoa, que as pessoas são perfeitas. Eu amo as pessoas porque Deus me mandou amar as pessoas. Amar o meu próximo, honrar o meu próximo, cuidar o meu próximo, muitas vezes tolerar o meu próximo, né? Então é isso que ele fala: dependem a lei e os profetas. Então a motivação é o seguinte: essa motivação ela vai gerar algo em nós, ela gera uma energia em nós, é um motivo a mais. Assim como o pai, vamos dizer, o pai cuida do filho, né? O pai que cuida do filho, o que ele quer? Ele investe, ele gasta, mas ele quer ver o filho bem, ele quer ver o filho melhor, ele quer ver o filho romper. São poucos pais que não se doam para os filhos, né? E quantas vezes os pais se doam e falam assim: a última vez que eu te ajudo, né? Aí o filho dá problema, você vai, não, vou te dar mais uma chance, vou te dar mais uma chance. Muitas vezes nós temos que fazer isso também. Para a gente ser feliz, a gente vai ter que dar uma chance. E quando se fala em dar chance, está em perdoar. Eu preciso de uma motivação para entender o propósito de Deus, para mim ser mais feliz. Pastor, mas como é que a gente vai ser feliz com tanta desgraceira, com tanta falsidade, com tanto sofrimento que está acontecendo? Como é que a gente consegue ser feliz? Sempre tem aquele exemplo: a gente consegue ser mais feliz ou ser grato a Deus quando a gente percebe que tem pessoas que estão piores do que nós. A gente acha que a gente está sofrendo, a gente acha que a gente está padecendo, a gente acha que a gente está passando luta, mas tem gente sofrendo mais que nós, padecendo mais que nós e enfrentando lutas mais do que nós. Então quando a gente pensa isso, a gente entende o que vem primeiro depois de Deus na minha vida. Enquanto nós não entendemos isso, e outra, não é que a gente não entende, é quando a gente se coloca em prática. E eu acho que nós, como crentes, cristãos em Cristo, a gente passa, você sabia que a gente tem os momentos, tem os ventos, eu creio também nas ondas que vêm, os momentos que vêm, porque a Bíblia fala que há tempo para tudo. Tem um momento que a gente está mais animado, fervoroso, e tem um momento que a gente está mais desanimado, muitas vezes cansado, muitas vezes sobrecarregado, né? Isso acontece conosco. Mas o que nos define como alguém que vai superar isso? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e depois nosso próximo. Os grandes homens de Deus, todos eles sofreram e padeceram, todos eles foram discriminados, todos eles foram ameaçados de morte, né? Na próxima mensagem minha, eu vou trazer o roteiro aqui de quanto Paulo sofreu para deixar o Evangelho para nós. Quanto Paulo sofreu, que nenhum de nós sofremos. Paulo teria todos os motivos do mundo para nem querer ser cristão, mas a experiência que ele teve, o amor que ele tinha pela obra e pelo reino era tão grande, que ele passou por todas as lutas. Por mais que alguém fale: pastor, mas o senhor não sabe meus sofrimentos. Se a gente for ver a vida de Paulo, a gente não tem noção quanto Paulo sofreu para isso. Se eu estou motivado, gente, se eu estou motivado, mesmo sem dinheiro, mesmo sem saúde, mesmo sem paz muitas vezes, mesmo com adversidades, a motivação me faz romper. A motivação me faz amar a Deus em primeiro lugar. A motivação me faz eu estar em amor pelo meu próximo. Então eu tenho que ter o espiritual, o social e o pessoal. E aí vem a motivação. Pastor, de onde vem essa força? Fala comigo. Do Espírito Santo. Amém, gente? Tem que ser do Espírito Santo. Se essa motivação não vir do Espírito Santo,